Olá, segundo ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos fazer a comparação entre Émile Durkheim e Max Weber. Nós iremos relembrar um pouquinho da sociologia de Durkheim e de Weber. Durkheim, como nós vimos, ele é um francês que nasce em 1858 e falece em 1917. Já Max Weber é um alemão que nasce em 1864 e falece em 1929. Então vamos ver um pouquinho do contexto histórico desses dois pensadores. Então Durkheim, como eu havia dito, ele é um francês. Ele nasce na França. A França nessa época já estava como um Estado Nacional unificado, estava ali acontecendo o desenvolvimento do capitalismo, E aí as ciências físicas e biológicas, universalidade, que vai levar ao positivismo, Auguste Comte, que é o pai do positivismo. Durkheim vai ser um seguidor de Auguste Comte, e Auguste Comte queria tratar as ciências humanas da mesma forma que se estuda as ciências naturais. Mas, porém, não tem como, pois as ciências humanas não é uma ciência estática, e sim uma ciência dinâmica, que está em constante mudança e transformações. E aí Auguste Comte vai ser esse positivista. Já Max Weber nasce na Alemanha, Na Alemanha, então, já tem a fragmentação política, o capitalismo lá é um capitalismo tardio, as ciências humanas é mais valorizada e existe uma certa diversidade. Ele vai tratar do idealismo, ele vai conceber as ciências humanas diferentes das ciências naturais. E aí vamos ver, a partir de Weber e Durkheim, como que é a ideia de cada um. Durkheim, então, era positivista. Ele vai dizer que a história é um processo universal. Ele vai fazer também a generalização e a comparação. Já Weber vai a partir do idealismo, do tipo ideal, vai dizer que a história é a diversidade das formações sociais. Ele vai ser mais específico, daí a sua especificidade. Vamos ver o objeto de estudo também e o método de Durkheim e Weber. Então, Durkheim e Weber, eles vão pensar de maneiras distintas. O objetivo da sociologia, então, do Émile Durkheim é o fato social. O que seriam os fatos sociais? São maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. Os fatos sociais são exteriores, gerais e coercitivo, e o método se dá pela explicação. Já o objetivo e o objeto de estudo da sociologia de Max Weber é a ação social. Max Weber vai classificar a ação social em 4 tipos. Ação racional com relação a fins é a primeira, ação racional com relação a valores é a segunda, essas duas são racionais, e as duas últimas é ação afetiva ou emotiva e, por último, ação tradicional. Vamos ver os principais conceitos de Émile Durkheim e Max Weber. Émile Durkheim vai falar da coerção social. O que seria a coerção social? O indivíduo é pressionado a agir de determinada forma. Se ele não agir daquela forma, ele vai sofrer uma coerção, ele vai sofrer uma punição, ele vai sofrer uma sanção. Ou seja, isso tudo porque a sociedade prevalece sobre o indivíduo. A sociedade está acima do indivíduo e a sociedade precede o indivíduo, segundo Durkheim.
Durkheim também vai falar da consciência coletiva, que seria ao que essa coerção social faz com que todos pensem mais ou menos da mesma forma, saibam distinguir o certo do errado. Isso se dá porque desde do nosso nascimento, na convivência familiar, também social e escolar, nós aprendemos as regras de convivência. Isso vai se perpetuar através da consciência coletiva. Durkheim também vai falar da divisão social do trabalho, vai falar da solidariedade mecânica e orgânica, como que são trabalhadas as sociedades primitivas e as sociedades modernas capitalistas, como que é a divisão de sociedades. Ele vai falar também da anomia, que seria a sociedade sem a norma, sem as regras, sem as leis. Também ele vai falar sobre o caso patológico. Já Weber vai falar do tipo ideal, ele vai falar da tipologia das ações, né? Que é as ações tradicional, aquelas que eu falei, racionalidade, também será trabalhado por ele, burocracia, patrimonialismo, carisma, ética protestante e o espírito do capitalista. Vamos ver as principais obras dos dois. Emile Durkheim vai escrever As Regras do Método Sociológico, de 1895, a sua principal obra, e será nessa obra que ele vai analisar e tipificar o que é o fato social. Ele também vai escrever a obra da Divisão Social do Trabalho, de 1893, a obra O Suicídio, de 1897, a obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912, e também um livro muito interessante chamado Educação e Sociedade. Já Weber vai escrever Economia e Sociedade e o seu livro mais importante, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vamos ver, então, o objetivo da sociologia do Durkheim e do Weber. Durkheim, como nós vimos, ele vai analisar o fato social. O que seria a definição de fato social para Durkheim? Então, fato social é toda maneira de fazer fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, ou ainda que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independente das suas manifestações individuais. Então, para Durkheim, o seu principal objeto de estudo é o fato social. O fato social independe da vontade do indivíduo para acontecer ou não, pois o fato social exerce sobre o indivíduo uma coação exterior. Seria a coerção exterior porque está fora do indivíduo. E ele é geral, pois é para todos os membros da sociedade. Então, as três características é coercitivo, exterior e geral. E o fato social tem existência própria, independente das manifestações individuais. O fato social vai continuar existindo, já que para Durkheim, a sociedade é um organismo vivo com vida própria. Já Weber vai estudar a ação social. A ação humana é social na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e por ele é afetada no seu curso. Então, para Weber, o seu objeto de estudo é a ação social. A ação social, então, é dotada de sentido e significado. E na ação social deve-se levar em consideração a ação dos outros indivíduos. Weber vai classificar as ações sociais em 4 tipos: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, e ação tradicional e ação emotiva. Vamos ver as características, então, dos fatos sociais e da ação social.
O fato social, como eu havia dito, tem 3 características: a generalidade, que é comum a todos os indivíduos agirem daquela forma; a exterioridade, que é algo fora do indivíduo, que independe da sua vontade para ele existir ou não; e a coercitividade, no qual o indivíduo vai se sentir pressionado a agir daquela forma, sob pena de sofrer uma coerção, sob pena de sofrer uma punição. E a ação social tem como características a presença do outro, ou seja, leva em consideração a ação dos outros para que ela possa acontecer. A ação social tem um significado, ou seja, ela é dotada de sentido e interação, né, nas interações com os outros para que ela possa existir. Vamos ver a função da sociologia para Durkheim e Weber. Então, Durkheim explicar a sociedade, ele quer explicar a sociedade, encontrar soluções para a vida social, comparar a sociedade. Então, Durkheim quer explicar o que é a sociedade, né? Durkheim vai ter a sua própria definição do que é a sociedade, bem diferente de Weber. Ele quer encontrar um sentido social para a sociedade, né? Encontrar as soluções para essa sociedade e comparar as sociedades. Já Weber quer investigar a ação social, ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico daquela sociedade. Vamos ver um pouquinho sobre Durkheim quando ele fala sobre as sanções. O que seria a sanção? A força coercitiva dos fatos sociais se tornam evidentes pelas sanções legais. Ou seja, a força coercitiva, aquela imposição, se dá pelas sanções legais ou espontâneas a que o indivíduo está sujeito quando tenta rebelar contra ela. Ou seja, o indivíduo é pressionado a agir de determinada forma sob pena de sofrer uma punição, sob pena de sofrer uma sanção. Então, ele vai receber uma sanção se ele tentar rebelar contra ela. O que seriam essas sanções legais? São sanções prescritas pela sociedade sob a forma de lei, nas quais se define a infração e se estabelece a pena correspondente. Exemplo, multa do trânsito. O indivíduo é obrigado a seguir as regras e as leis do trânsito, a não ultrapassar o sinal vermelho, a não exceder a velocidade, a não estacionar em lugar proibido, sob pena de sofrer uma sanção, sob pena de sofrer uma punição. E essa sanção se dá através de multa de trânsito. Então, essas são as sanções legais. Mas existem também as sanções espontâneas. O que seriam as sanções espontâneas? Sanções que afloram como resposta a uma conduta considerada inadequada por um grupo ou sociedade. Olhar de aprovação. Muitas das vezes nós agimos de determinada forma, nós nos vestimos de determinada forma, nos expressamos de determinada forma, pois nós sabemos que se nós nos agirmos de forma diferente, nós sofreremos uma sanção espontânea, que seria um simples olhar de reprovação. Não sair na rua vestido de pijama, não sair na rua de determinada forma, pois nós sabemos que existem não só sanções legais, mas também sanções espontâneas, como por exemplo, um simples olhar de reprovação. A reação negativa da sociedade a certa atitude ou comportamento é muitas das vezes muito mais intimidadora do que a lei.
a educação desempenha uma importante tarefa na conformação dos indivíduos à sociedade. Ou seja, para Durkheim, o indivíduo ele deve se conformar, né, na sociedade, à sociedade. Vamos ver agora um pouquinho sobre Weber. Então, Weber vai falar da ação social. A ação social ela é dotada de sentido, valores, motivação, né? Que vai existir então uma relação social, o que tem sentido e o que tem que ser então compartilhado. Então, para Weber, a ação social é dotada de sentido e significado. Então, nós temos aqui um esquema que o A vai interagir com o B, que vai levar em consideração o outro B. Há, então, uma interação nas ações sociais. A sociedade, uma totalidade constituída de multiplicidade das interações sociais. Então, a ação social ocorre devido à interação social. E aí nós vimos aqui como que dá o método da sociologia para Durkheim. Ele quer uma explicação social e Weber quer apenas uma compreensão da sociedade. E aí vamos ver qual que é o método da sociologia para Durkheim e Weber. Durkheim vai dizer que o cientista social deve analisar os fatos sociais como coisas, isto é, como se fossem objetos que existem independentemente da nossa ideia e das nossas vontades. Então, Durkheim vai dizer que deve-se analisar a sociedade como coisas, independente das nossas ideias ou vontades. Por que deve se tratar como coisas? Para que não seja influenciado, então, pelo senso comum. Então, a explicação científica exige que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação ao fato estudado. Por isso que deve ser tratado como uma coisa, para que se mantenha uma neutralidade do fato estudado. Já Weber vai dizer que todo indivíduo, ao agir, ator social, age guiado por uma motivação, que, pois, por sua vez, são baseadas em valores. Isso porque, que para Weber, o cientista social está dentro do seu objeto de estudo, que é a sociedade, mergulhado no seu objeto de estudo, que é a sociedade. O cientista deve descobrir os possíveis significados e sentidos da ação humana presente na realidade social que pretende estudar. Então, para Weber, o cientista deve entender o sentido das ações humanas. Vamos ver o método de Durkheim e Weber. O sociólogo deve deixar de lado suas pré-noções, isto é, seus valores e sentimentos pessoais. Não pode haver envolvimento afetivo ou interferência do sujeito em relação ao objeto. Por isso que deve ser neutro, O sociólogo deve ser neutro e por isso que deve analisar os fatos sociais, como uma coisa. Enfatiza a posição de neutralidade e objetividade. Já Weber vai dizer que o ator age sempre em função da sua motivação e da consciência de agir em relação a outros atores. Impossível destacar das pré-noções, como queria Durkheim. Existe uma parcialidade na análise sociológica. Para Weber, então, não há como ter essa neutralidade científica, já que o indivíduo está inserido dentro do seu objeto de estudo, que é a sociedade. Vamos ver mais alguns conceitos sobre o Durkheim e o Weber. Durkheim vai falar sobre a consciência coletiva, que é objetiva, não vem só de uma pessoa, é exterior,
é o que a sociedade pensa, age de uma forma coercitiva. É, de certo modo, a moral vigente da sociedade. A consciência coletiva manifesta no sistema jurídico, códigos legais, a arte, a religião, na crença, nos modos de divertir, nas ações humanas, existe difundida na sociedade e é interiorizada pelos indivíduos. Então, a consciência coletiva é, de certo modo, a moral vigente na sociedade. E ela está imbuída na sociedade pelos sistemas religiosos, os códigos legais, a religião, as crenças, o modo de sentir, isto é, a sociedade é interiorizada pelos indivíduos. É a sociedade que interioriza os indivíduos e não a sociedade é interiorizada, né, pelos indivíduos. A sociedade que vai influenciar, então, os indivíduos e não ao contrário, não é o indivíduo que vai influenciar a sociedade. E é essa consciência coletiva vai ser essa moral vigente em toda a sociedade. Já Weber vai falar do tipo ideal. É um instrumento de análise proposto por Weber para a compreensão das ações sociais. Na construção de um tipo ideal, o sociólogo relaciona os aspectos da ação humana que considera culturalmente relevantes para o estudo e faz segundo seus próprios valores. É uma construção teórica tipo ideal puro. Então, aqui nós vimos algumas comparações entre o Max Weber e o Émile Durkheim. Como nós podemos perceber, eles pensam de maneiras bem diferentes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem e até a próxima aula.